Nós adoramos ao Senhor. A casa onde Jesus entra faz a diferença. A casa onde Jesus entra, há milagre. A casa onde Jesus entra, há salvação, amém? A transformação de vidas. E nós temos na nossa casa a presença do Senhor Jesus. Porque antes de termos a presença de Deus aqui na igreja, o primeiro lugar que Jesus tem que estar é na nossa casa. Amém? Glória a Deus. Convidar a nossa irmã Raquel. Eu sei que gerou uma expectativa, né, no nosso coração. Alguém pega... Raquel, qual que você prefere? Essa ou essa? Tudo para ela é assim, tá tranquilo? Todos sabem, né? Desde quando veio no meu coração de fazer a comemoração das aniversariantes da igreja. E o tema Celebrando a Vida, e só vinha na minha mente a Raquel. Porque essa Raquel que está aqui do meu lado e vocês estão vendo, é um milagre de Deus. E nós estamos aqui para ouvir tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela. Você vê em milagre, você lembra da Raquel. Você fala de milagre, você lembra da Raquel. Mas você fala de sorriso e de alegria, você lembra da Raquel. Porque uma coisa é, a doença não tirou o sorriso do rosto dela. E é isso que faz a gente ficar constrangido quando a gente olha para ela. Porque por muito menos a gente murmura, a gente chora, a gente faz biquinho para Deus. Mas a Raquel é prova disso, de que o amor de Deus nos faz felizes em todo momento. Até nas adversidades, amém? Raquel, eu quero que você fique à vontade para contar aquilo que Deus colocou no seu coração. Ela é muito amorosa, gente. Tudo que a gente vai falar com ela, tá bom desse jeito tá bom, não existe não. Mas eu gostaria que você levantasse as suas mãos aí e abençoasse a vida da Raquel nessa hora, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos ao Senhor e engrandecemos ao Senhor pela vida da Raquel. Ó Deus, porque nós sabemos que a Raquel já é um milagre. O fato da Raquel estar conosco é um milagre do Senhor. E é a certeza de que nós servimos a um Deus grande, a um Deus do impossível, aonde os médicos não entram, o Senhor entra, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela vida da Raquel. E até aqui, ó Deus, o Senhor nos ajudou, por isso nós estamos alegres. Usa tua filha com graça, com sabedoria, e que cada um de nós, quem está aqui dentro da igreja, quem está assistindo essa live, possa ser impactado pelo Senhor, através da vida da Raquel. Usa tua filha com graça e sabedoria dos altos céus, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Assim, se eu ficar meio tímida, os irmãos me perdoem, porque eu não tenho facilidade de falar em público. E assim, para mim está sendo uma dificuldade muito grande. Mas eu entendi que eu preciso mostrar, passar para as pessoas o que Deus tem feito na minha vida. Entendeu? E mesmo que seja de uma forma meio desconcertada, eu vou falar o que Deus tem feito e vocês vão entender que servir a Deus é um privilégio, sabe? E mesmo nas adversidades, nas lutas, o Senhor contempla. E às vezes eu penso assim, que tem momento que eu penso que eu estou ficando louca, porque eu vou no médico e ele fala assim, você tem 6 meses de vida, você tem 3 meses de vida, e isso não me constrange, não me deixa triste, muito pelo contrário, a gente sai de lá, brinca e ri, e assim, ao mesmo tempo que eu falo, meu Deus, que Deus é esse, que Deus tão lindo, tão maravilhoso é esse, né? E eu quero contar um pouco da minha história, o que Deus tem feito e o que eu creio e tenho certeza que Ele ainda vai fazer, tá? E eu quero deixar um versículo para a igreja, no Salmos 120, primeiro, que diz:
Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora que te será dado, ou que te será acrescentado. Ó língua enganadora, seta agudas do volante e abrasas vivas de Zibrom. Ai de mim que peregrino e me segue, e habita nas tendas de Quedes. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Amém? Para vocês entenderem um pouco, eu resumi aqui, tentei resumir bastante, né, para a gente não passar do horário. E eu vou falar de quando eu comecei, né, quando começou a minha luta, né, a descoberta de tudo, como que começou. No ano de 2018, eu comecei, né, a sentir muitas dores, e assim, eu ia em tudo enquanto é médico, Valadares, Vitória, fazia todos os exames e não conseguia definir o que eu tinha, né? Mas antes disso, houve um tempo que eu não era evangélica, né, mas eu já lutava há alguns anos para tentar firmar na presença do Senhor. E quando eu consegui fazer isso, quando eu me batizei, eu pensei assim: agora eu vou viver o novo de Deus, eu vou só ter alegria, a minha vida vai ser outra coisa, porque eu era secretária de finanças, eu tinha uma situação tranquila, eu era uma menina feliz, mas no fundo faltava algo. Sabe? E eu olhava para o espelho e eu falava: gente, eu tenho tudo. Tudo que qualquer pessoa na minha idade, que qualquer mulher na minha idade quer ter. Eu tinha liberdade de viajar, eu podia fazer isso, mas eu olhava e faltava algo. E aí eu fui e me decidi. Quando eu batizei, eu falei: agora é um novo tempo, é um tempo de celebrar. É um tempo que não vai haver tristeza, que não vai haver luta, que não vai haver dor, que, né, é um tempo só de alegria. Que quando a gente pensa que vai para a presença do Senhor, a gente pensa que nós vamos viver só coisas boas, né? Mas o Senhor, Ele trata em todo o tempo das nossas vidas. E aí foi quando tudo começou. Eu fui para a igreja, eu achava que eu ia para o ministério de louvor, e eu ia nas campanhas, eu ia na intercessão. Eu queria buscar tudo, tudo de Deus. E eu comecei a sentir muitas dores, como eu disse, comecei a ter muitas lutas, né? Depois eu comecei a ter crises ao ponto de não poder ir para a igreja mais, de não, às vezes, ter que sair, as pessoas me levarem para casa, porque eu repuxava todinha. Eu não ficava inconsciente, mas eu repuxava o corpo todo, eu não conseguia andar, e ninguém descobriu o que eu tinha. E chegou um momento que eu comecei a orar e pedir ao Senhor que Ele permitisse que algum médico, que alguém descobrisse o que eu tinha. Porque estava muito difícil. Porque uma coisa é você viver com um diagnóstico e você lutar por aquilo, e você buscar expectativa na medicina, na ciência, em Deus. E outra coisa é você não saber o que você tem. Entendeu? E todo dia era um tempo diferente, todo dia era uma luta diferente, todo dia era uma crise diferente, né? E quantas vezes eu fui para o meu trabalho e eu era preciso ser levado para casa ou para o hospital carregado, né? E até que Deus abriu de misericórdia e fez com que eu, passando mal aqui em Mantenópolis, eu já tinha rodado Vitória, como eu falei, Valadares, vários lugares, e eu passei mal aqui.
e fui para o PA. Chegando lá, a doutora Priscila falou assim, Raquel, você tem algo na barriga? Eu falei, não, doutora, que eu conheça, não. Ela falou assim, amanhã eu vou te pedir para você ir à Barra de São Francisco. Eu vou fazer um exame com você lá. E quem foi comigo foi a Érica, minha prima. E chegando lá, ela falou, você pode ir lá fazer a tomografia? O rapaz vai te entregar e você vai trazer para mim. E a gente vai ver. Aí eu fui pedir. Ele falou assim, não, pode deixar que eu mesmo levo. Aí quando eu entrei, ele chegou com o exame, ela falou assim, Raquel, você tem algum nódulo? Eu falei, não, que eu tenho conhecimento, não, doutora. Ela falou assim, pois é, você tem um nódulo na barriga de 14 centímetros. Aí eu falei assim, hã? Mas como assim? Você tem um nódulo na barriga de 14 centímetros. E tudo indica que não é coisa boa. Aí eu falei, é mesmo, doutor? Ela falou, mas eu não me desesperei com aquilo, sabe? Aí eu ainda brinquei, falei assim. Aí ela falou assim, vou ligar para o carro vir te buscar, do PA, e o Lúcio está te aguardando lá em Mantenópolis, para conversar com você. Aí eu falei, então tá. Aí eu brinquei e falei, Érica, vamos lá para o restaurante? Vamos almoçar, vamos comer, vamos rir, porque até que as coisas aconteçam, vamos viver hoje, agora. E assim, né, vamos, almoçamos. E quando eu cheguei aqui, o doutor Lúcio ficou desesperado. Ele falou assim, Raquel, você precisa operar agora, hoje. Aí eu falei assim, mas do quê? Aí ele falou assim, é tão complicado que eu nem sei para onde te mandar. Eu falei, então tá bom, doutor. Então você não precisa me mandar para lugar nenhum, que eu estou indo embora para casa. Segunda-feira, porque era num sábado, a gente vê o que faz. Ele ficou me olhando assim, você vai para casa? Eu falei, vou. O senhor não sabe o que fazer, sabe? Então, vamos deixar para segunda-feira. Vamos entregar na mão de Deus e segunda-feira a gente vê. E aí foi quando eu fui na saúde e passei o laudo, né, para um médico que trabalha lá na CESA, com o Claudiano, meu amigo. E ele falou assim, olha, Claudiano, sua amiga pode vir direto para Santa Rita. Isso é um câncer. Aí eu fui, o Claudiano, nós agendamos, né? Isso em outubro de 2018. Quando foi no dia 3 de janeiro de 2019, foi quando eu já estava operando, né? Naquela expectativa de que era benigno e que tudo ia dar certo, né? E quando eu entrei naquela sala, aí foi quando o médico começou a falar nas possibilidades que não seria benigno e que ele faria uma biópsia na hora de congelamento e quando eu saísse da cirurgia, ele já falaria se era maligno ou não. Mas em todo tempo, sabe? Em todo tempo o Senhor me trouxe paz. Tanta paz ao meu coração, que quando a enfermeira chegou e falou assim, eu vim buscar a Raquel para a cirurgia, falei, sou eu. Ela olhou e falou, mas você? Você tá tão bonitinha, maquiada e tudo. Eu falei, mas eu preciso ficar feia porque eu tô doente. Aí eu falei, vamos lá para a cirurgia, então. Aí ela, você não tá com medo? Eu falei, não, eu não tenho medo. Eu tô em paz, eu tô tranquila, entendeu? Aí fiz a cirurgia. Quando eu saí da sala, assim que eu recuperei a consciência, né, ele falou comigo, Raquel, infelizmente, eu não pude tirar nada, eu só abri e fechei novamente.
porque é um câncer maligno e ele já tomou o seu corpo todo. O seu fígado, o seu pulmão, o seu abdômen, e eu não tenho o que fazer por você. Aí eu só balancei a cabeça e falei, tá bom. Ainda toda paralisada, só com a mente funcionando, eu falei, doutor, tudo bem. Nós vamos continuar, porque eu sempre falei com ele, o senhor vai fazer a sua parte como médico, eu vou fazer a minha como paciente, e Deus vai fazer a dele como Deus. E eu confiei, e confio nisso sempre, entendeu? Eles olham para mim lá e eu acho que eles pensam que eu não bato muito bem, não. Aí, logo em seguida, eu fui tirar os pontos na primeira consulta. E ele veio com muitas perspectivas. Pelo jeito que eu vi o nódulo, é um câncer fácil de cuidar, de tudo, Raquel, vai ser muito tranquilo. E muitas pessoas saíam naquela sala chorando. E naquele dia, eu e a Zilandra, que me acompanhou na cirurgia, que sofreu porque o médico levou ela lá para falar primeiro e ela não sabia se ele tinha me contado ou se ele não tinha me contado. E eu falei com ela, Zilandra, pode ficar tranquila, eu já sei de tudo. E ela não sabia para que ligar em Mantenópolis para contar, né? Porque era uma situação para ela muito difícil. Contar para a minha família à distância, contar para os meus amigos, entendeu? Era muito difícil. Mas nós continuamos ali firmes. Muito tempo ela me acompanhou, né? E depois, naquele dia eu saí rindo, porque eu tinha perspectivas positivas pela medicina, né? Até a próxima consulta. E muitas pessoas chorando. Muitas pessoas chorando. E assim, sabe, a gente tinha vontade de abraçar todo mundo, de falar, olha, eu também estou aqui, confio em Deus, acredita no que eu acredito que vai dar certo, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não davam liberdade para a gente, porque é uma dor tão imensa, tão grande, que as pessoas se desesperam. E meu exame não tinha chegado da segunda vez. Quando chegou, que o médico abriu o meu exame, ele ficou desesperado. Ficou totalmente desesperado. Me pediu 1000 desculpas, porque ele tinha dado um diagnóstico que ele achava que seria positivo. Mas, na verdade, na hora que chegou a biópsia, eu tenho, né? Mas eu creio já que o Senhor me curou. Um tipo de câncer que é muito raro, né? E ele pega toda a musculatura do corpo, perna, braço, tudo, toda a musculatura lisa, né? Aí, geralmente, é por isso que ele pega o fígado, o pulmão, entendeu? E aí ele falou, olha, Raquel, eu não sei o que falar para você. Eu não sei o que fazer por você. Eu não posso fazer nada por você. Esse tipo de câncer, ele acomete 5, 7% da população no mundo. E a gente nem tem conhecimento, assim, a gente sabe que ele não tem cura. Mas eu vou te passar, porque esse era um cirurgião, doutor José Augusto, eu vou te passar para um oncologista. E para a gente, da minha confiança, porque eu fiquei muito comovido, e para a gente ver o que ele vai dizer para você. Eu falei, então tá bom, doutor, aqui está o telefone para você marcar. Eu peguei novamente aquele telefone, pus no bolso, mas a Zilandra, o que você vai fazer? Eu falei, vamos embora, minha filha, para casa, e lá Deus abre as portas. Quando nós estávamos chegando na serra, o Claudinho falou, Raquel, cadê você? Eu falei, estou indo embora para Mantenópolis, ué. Eu falei, Raquel, o doutor José Augusto está te caçando aqui, ué. Ele conseguiu marcar a sua consulta para amanhã, 7 horas da manhã. Volta.
Aí eu liguei para a Penha. Falei, Penha, eu preciso ficar em Vitória. Eu não tinha levado roupa, a gente não tinha levado nada. Porque a gente não tinha, né? Esperava que isso fosse acontecer. E voltamos, ficamos. No outro dia, o médico oncologista, doutor Lourenço, quando ele abriu aquele exame, ele olhou em mim e falou assim, olha, moça, o que eu tenho para te falar é muito triste, porque você é muito jovem. Eu falei, o que eu tenho para falar é triste. Eu falei, mas pode falar, doutor. Pode falar, eu estou aqui para isso. Aí ele virou e falou comigo assim, olha, esse tipo de câncer é um câncer muito raro, 7% no máximo da população mundial tem, não existe tratamento nenhum. Eu posso tentar fazer quimioterapias com você, mas eu não te dou perspectiva nenhuma, entendeu? Porque esse tipo de câncer não tem cura. E o que eu tenho para te falar, porque eu sou bem objetivo com os meus pacientes, é que você tem, no máximo, 6 meses de vida. Isso em janeiro de 2019. Olhei, respirei fundo de novo. Falei, doutor, mas eu creio. Eu creio no milagre. Aí ele olhou em mim e falou assim, você não está entendendo o que eu estou te falando. Falei, tô. Só que eu creio em Deus. E o Senhor sabe de todas as coisas. Aí ele falou assim, estava ele e uma médica, ele falou assim, Raquel, repete para mim o que eu te falei, que você não entendeu. Falei, entendi. O senhor disse para mim, doutor, que é um câncer muito raro, que eu tenho no máximo 6 meses de vida, que os meus órgãos eles vão debilitando, né? Sei de tudo isso, entendi sim. Mas eu creio, doutor. Eu creio no impossível. Eu creio num Deus que pode mudar. Aí ele falou assim, olha, a partir de hoje, eu vou cuidar de você com muito carinho. Mas eu não tenho perspectiva nenhuma para sua vida. Aí eu falei, tudo bem. Vamos marcar, você sobe lá em cima. Vamos começar pelas quimioterapias mais fortes que tem. Você pode emagrecer muito, outros podem inchar muito. É uma situação muito complicada que debilita muito o paciente. Eu falei, então tá, vamos continuar, doutor. Aí eu falei com ele também. O senhor faz a parte do senhor, eu faço a minha. E Deus está fazendo a dele. Ele falou, parece que você é religiosa, né? Eu falei, sou, muito. Pode até não parecer, mas eu sou, doutor. E eu creio no impossível. Eu creio no que Deus vai fazer. E eu vou mostrar para o senhor o Deus que eu sirvo. E aí foi quando nós começamos o tratamento, né? E cada pessoa que você chega naquela sala fala que reagiu de uma forma e você não sabe se aquilo vai ser positivo na sua vida ou negativo. Ao mesmo tempo eu tinha vontade de sair correndo dali, porque quando você entrava e o enfermeiro conversava e até mesmo as pessoas que estavam lá esperando para fazer falavam tantas coisas, né, que elas tinham passado por tantas dificuldades, que você falava, oh, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter força e vou ter fé ao ponto de vencer? E o Senhor foi me sustentando a cada quimioterapia, o Senhor foi me sustentando a cada consulta. E assim eu sentia que cada vez que ele olhava para mim, ele não entendia. E nem as pessoas em Mantenópolis entendiam. Porque eu vim com uma sentença de morte para 6 meses. Entendeu?
É claro que todo mundo vai morrer, mas quando você recebe um diagnóstico, que você tem aquele tempo, é muito difícil. É muito difícil porque você quer acertar a sua vida, porque você quer falar para as pessoas que você ama, porque você quer viver tudo naquele período. E acaba não dando tempo, né? Porque a gente passa muito tempo no hospital. Mas as pessoas perguntavam para a Zilanda, fiquei sabendo que a Raquel, o médico, desenganou, mandou ela para morrer, mas toda hora que eu olho, a Raquel está numa risaiada para rua fora. O que está acontecendo? É isso mesmo, Zilanda? Eu estou achando que isso é mentira. A Zilanda, não, é verdade, o médico falou isso. Mas a Raquel, ela acredita que ela acredita no milagre dela e ela está vivendo. Entendeu? E aí chegou o primeiro dia, na primeira químio, aí todo dia eu puxava o cabelo. Será que é hoje que vai cair, meu Deus? Não, esse cabelo não vai cair, Jesus. E quando deu 14 dias, é como se o meu cabelo tivesse morrido de uma vez só. E aí eu fui lá no Marcelo, rapei, com muita dor no meu coração, mas sempre confiando no Senhor. Sempre na dependência dEle em tudo. Senhor, não é o que eu quero, mas eu não vou deixar isso me abater. Eu não vou deixar o meu cabelo me abater. Eu não vou deixar essa luta me abater. Eu sirvo um Deus que é amor, é um Deus que é alegria. E eu me considero princesa do Senhor. Sabe, eu me considero, e assim, eu sempre falo isso, nós somos amados do Senhor. E às vezes nós contentamos com pouco demais, sabe? E eu comecei a olhar para mim, e eu comecei a ver que eu era princesa, que o Senhor me fez para sentar na mesa e não debaixo dela. E eu falei, Jesus, eu não aceito essas coisas na minha vida, eu não aceito, eu quero viver. Mas eu quero viver com alegria, sabe? Eu peço ao Senhor todos os dias. Eu não quero viver com aquela tristeza, com aquela coisa que as pessoas olham e coitadinha de fulano. Não, eu quero viver com a alegria do Senhor. Eu quero mostrar para as pessoas que independente da circunstância, quando nós estamos firmados no Senhor, Ele nos sustenta, Ele nos traz alegria. Olha, eu sou um milagre a cada dia. Entendeu? Eu acordo, eu quero viver o milagre da cura por completo. Quero. Mas eu falo todos os dias, eu sou um milagre, entendeu? A cada dia que eu acordo, a cada dia que o Senhor me sustenta, tem dias que não são fáceis, tem dias que são dias de muita luta, de muita dor, mas eu falo, Jesus, eu quero viver para honrar o Senhor. Eu quero viver para valer a pena ter servido ao Senhor. E eu quero que as pessoas vejam que servir o Senhor vale a pena. É o caminho, é o único caminho. Entendeu? Não existe outro caminho que não seja esse. Eu fico olhando, se eu não tivesse na presença do Senhor, talvez eu já teria morrido. Talvez não o corpo físico, mas a alma, o espírito. Talvez eu estaria só um corpo ambulante por essa cidade afora. E eu tenho o privilégio de dizer que eu sou um milagre, que eu sou feliz, que Deus me sustenta a cada manhã, sabe? E isso é muito bom. Às vezes eu vejo... Não que a dor de ninguém é menor do que a minha, ou que a minha é menor do que a das pessoas. Mas eu vejo as pessoas se desanimar de viver por tão pouco. Sabe? Eu olho e falo, meu Deus, eu tenho vontade de falar, fulano, eu queria poder te levar lá, eu queria poder te mostrar o que eu tenho passado, mas eu quero viver. Eu peço ao Senhor para eu viver
todos os dias da minha vida. Eu falo, Jesus, eu quero que o Senhor acrescente anos. Ainda que o Senhor não me cure por completo, mas se Ele me sustentar da maneira que eu estou feliz. Porque viver com o Senhor é isso. É viver com alegria mesmo nas tribulações. Entendeu? E hoje nós estamos aqui, irmãos, celebrando a vida. Sabe, às vezes a gente vê jovens suicidarem por tão pouco. Sabe, a gente vê coisas acontecer. Não é longe de nós, é na nossa cidade. Porque brigou com o namorado. Porque tem uma família desestruturada. Mas que não entende que às vezes nós passamos por situações lá atrás, que é tratamento. Eu já vivi tanta coisa na minha vida que eu perguntava, Senhor, por que isso? Mas isso Deus veio me tratando. Para quando eu chegasse aqui onde eu estou hoje, eu ter o sustento que eu tenho. Porque se Deus não tivesse tratado lá atrás, sabe, sem eu entender, lá às vezes eu questionava, mas eu não teria sustento para estar aqui hoje. E depois de mais alguns exames, como era pouco, né, essa situação, porque quando Deus, Ele quer honrar, Ele honra por completo. Eu fui novamente diagnosticada, já com esse tipo de câncer, e que ele começa em um lugar que é no peridônio, no retroperidônio, que assim, é 0,2% de toda a neoplasia do mundo. Então aí foi quando o médico falou assim, Raquel, sua situação só piora. E ali fizemos 6 químios de um tipo, não resolvia. Mudamos, fizemos 6 químios de outro, não resolvia. Mas eu sempre alegre, sempre rindo, sempre brincando. E aí ele sempre falava, eu não consigo te entender. Falei, eu já falei com o Senhor. Eu creio no meu milagre. E parece, não sei se ele é ateu. Então deixa para lá. Falei, então tá bom, doutor, mas eu continuo crendo, tá? Aí eu começo a ver essas coisas, entendeu? Aí quando chegou em novembro de 2020, novembro de 2019, o meu organismo conseguiu reagir de uma forma que nunca tinha acontecido. O nódulo, porque não é só um, são vários, na barriga, um de 14 voltou para 8. E a medicina celebrou, porque não se acontece isso. E ele ficou muito feliz, e as perspectivas da medicina se aumentaram muito em cura, mas logo daí 2 químios, porque a cada 4, 5 químios a gente fazia exames, voltou a crescer rapidamente. E aí ele falou assim, olha, Raquel, infelizmente durou pouco tempo a nossa alegria. Eu falei, eu já falei, doutor, eu sou um milagre. E eu vou viver o milagre e vou mostrar para o senhor o milagre. Porque Deus é fiel na minha vida. E aquele homem assim, no começo, parece que ele tomou uma certa... Assim, essa menina só fala disso. Parece que quando eu chegava, assim, ele queria me atender rápido e me despachar. Mas chegou um tempo que eu acho que ele até se apaixonou por mim depois. E ele chegava, e aí, como que você tá? Eu, doutor, tô ótima. Graças a Deus. Tô bem. Ele tô vendo. Falei, então tá bom, o senhor tá vendo, né? Que eu tô feliz. E aí, assim...
Nesse período, foram um período que eu conheci Mantenópolis, eu conheci o amor das pessoas em Mantenópolis pela minha vida. Sabe, porque independente de religiões, as pessoas se juntaram em oração pela minha vida. Sabe, e eu passava pela cidade e todo mundo dizia: Raquel, eu estou orando por você. Eu creio no seu milagre. Evangélico, católico, independente de religião, as pessoas se juntaram em oração pela minha vida. E assim, eu conheço um amor em Mantenópolis pela minha vida. Sabe, claro que toda cidade pequena tem aqueles disse-me disse, mas eu conheço um amor tão grande pela minha vida, que às vezes eu fico sem entender que amor é esse. Porque quando a gente se dispõe a orar por alguém, pegar a cruz de alguém e ajudar aquela pessoa em oração, nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que muitas vezes a gente começa a orar pelos nossos, e tem dia que a gente tem vontade de desistir. Mas eu conheço esse amor, onde todas as igrejas se levantaram, se prostraram diante do Senhor pela minha vida. E isso tem me sustentado. É o que tem me sustentado, tem sido as orações das pessoas, a fé, a luta que eu tenho vivido, e as pessoas que são da minha família sabem, porque às vezes eu sempre digo, o lugar mais difícil de ser crente é em casa. Porque às vezes a gente acaba deixando o velho homem aparecer. E eu tenho sentido às vezes dor, lutas, mas eu passo calado e eu falo: Senhor, eu quero passar como um cordeiro, porque eu não quero que a minha família olhe e veja que não valeu. Para que a Raquel foi crente? O que serviu ela ser crente? Deus permitiu uma doença tão devastadora, porque é uma doença muito difícil, onde o Covid surgiu ontem e já tem cura, e o câncer não tem. Mas eu passo calada, pedindo ao Senhor força, pedindo ao Senhor misericórdia, porque eu não quero, sabe, mostrar outra coisa que não seja Deus na minha vida. Entendeu? Eu luto por isso. Tem dia que eu levanto com muita dor, vou lá e tomo os meus remédios e fico quietinha. Mas você está sentindo muita dor? Não, é só um pouquinho. É só um pouquinho, mas vai passar. Oh, meu Deus, mas essa dor que não passa, vai passar, mãe. Calma que vai passar. Não preocupa não, que daqui a pouco passa. E assim eu tenho vivido, sabe? Porque às vezes a gente faz orações que a gente não entende por quê. E eu pedi ao Senhor que eu queria que valesse a pena. E eu quero que valha a pena. E antes de eu ficar doente, eu pedi ao Senhor: Senhor, eu quero que valeu a pena. Tem que valer a pena viver aqui. Tem que valer a pena servir ao Senhor, independente das circunstâncias. E eu tenho tentado viver isso, sabe? E assim, a minha família é o meu suporte. Graças a Deus, como todas as famílias, tem as brigas, tem tudo. Mas na hora que a gente precisa, é eles que estão lá. E eu, assim, tenho uma família maravilhosa. Né? Tenho o Anthony, que é meu cuidador, que não me deixa para nada. E assim, às vezes eu vejo a dificuldade deles aceitarem essa situação. Porque é muito difícil você viver com uma pessoa, igual eu falei com vocês, que todo mundo vai morrer. E que pessoas que estão bem hoje, amanhã não estar. Pessoas que oraram por mim, que iam lá na minha sala, na prefeitura, e diziam: eu estou aqui, eu estou orando por você. Hoje elas não estão aqui, elas não trocavam a vida delas na minha.
porque elas estavam cheias de saúde, cheias de vigor, e eu já tinha uma sentença. Então, assim, não é fácil você viver com uma pessoa na sua casa, igual às vezes eu ainda dou algumas crises, igual uns dias desse, eu fiquei praticamente quase 90 dias muito ruim em casa, e a minha família chegar e me ver daquele jeito, e ficar pensando, será que é hoje? Será que vai ser hoje que ela vai? Será que é amanhã? Você quer comer o quê? Você quer fazer o quê? Entendeu? Isso é muito difícil. Então, assim, tem sido muito mais difícil para minha família do que para mim. Entendeu? Porque eu tenho encarado, igual eu tenho falado, eu tenho pedido ao Senhor cura por completo. Mas se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. E eu oro e peço o sustento para os meus. No que o Senhor fizer, que Ele sustenta os meus. Entendeu? É dessa forma que eu tenho vivido. Né? E volto a dizer, eu lembro de Ezequiel, que pediu que o Senhor acrescentasse os anos de vida. E o Senhor acrescentou em 15 anos. E eu brinco que eu quero que o Senhor me acrescenta mais. Que eu quero viver no mínimo 90. Entendeu? Eu quero estar lá no Santa Rita. E eles não entenderem. Né? Quando chegou agora em março desse ano, depois de uma quimioterapia que eu fiz, que eu fiquei em cima da cama, mais ou menos uns 30 dias, uns 15, 20 dias, 30 dias, toda ferida. Feriu o meu corpo de forma que eu não conseguia vestir roupa. A carne do meu corpo saía água. E eu lembrava sempre de Jó. E eu falava, meu Deus, até onde o Senhor vai me sustentar? Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu também pensava, Senhor, o Senhor restituiu tudo em dobro para Jó. E eu creio que o Senhor vai me restituir em dobro. Hoje a minha pele está manchada. Hoje o meu cabelo não cresceu ainda. Hoje eu não tenho cura. Não é qualquer roupa que me serve. Se eu ficar ansiosa, o meu abdômen estende muito. Se eu ficar triste, tudo, a doença predominou todinha no abdômen. Mas mesmo assim, eu creio, sabe? Eu creio que o Senhor vai me renovar, que o Senhor vai completar. Como Deus restituiu Jó em dobro. Eu creio na restituição do Senhor por completo. Entendeu? Eu oro e creio nisso. Sabe, eu não estou falando aqui da boca para fora. As pessoas que me conhecem, que estão próximos de mim, sabem o que eu tenho vivido. E sabem o quanto eu tenho crido no Senhor. O quanto eu tenho olhado para o Senhor e dito, Deus, será que eu mereço tanto? Sabe, não é que às vezes a gente não entristece, não. Porque eu sou mulher, eu gostaria de ter um abdômen bonito. Às vezes você olha na internet, você vê essas mulheres maravilhosas e você quer se perguntar, por que eu? Por que isso aconteceu comigo? Mas eu não me permito perguntar. Eu olho para o Senhor e falo, Senhor, quando isso vem à minha cabeça, eu falo, Jesus, eu não quero saber por que é eu. O Senhor sabe por que sou eu. O Senhor sabe por que eu estou passando por isso. E é assim que eu tenho vivido. Eu não questiono ao Senhor. Em momento nenhum eu questiono por que sou eu. Sabe? Eu tenho aprendido a viver no cuidado totalmente do Senhor. Hoje, agora, Ele está cuidando e eu vivo totalmente na dependência e no cuidado dEle. Né? E falo para os irmãos, viver vale a pena demais. Quando você tem um diagnóstico que você
vive nessa situação, você dá valor ao sol que você nunca parou para olhar. Você dá valor a uma árvore que está balançando que você nunca parou. Você tem prazer de dizer para os seus que você ama eles. Sabe, você quer mudar as suas atitudes. Você quer mostrar para as pessoas que elas são importantes na sua vida. Que você não viveria sem elas. Sabe, às vezes eu me pego olhando o passarinho que está cantando. Em momentos da minha vida eu vivi em tanta correria que nem o sol eu olhava. Eu só sabia que ele estava muito quente ou que estava muito frio. E quando você passa por certas situações, você começa a admirar o que o Senhor faz. Você começa a admirar as mínimas coisas que são grandiosas, que nós não paramos para ver. Então, não espera chegar a um momento desse, a um ponto desse, para ver quem é Deus na vida da gente. Para admirar o que Deus faz. Para olhar quanto Deus é perfeito. Sabe? Às vezes a gente precisa passar por situações para a gente olhar. Como eu queria ter tido oportunidade das pessoas me dizerem isso antes. Como eu queria ter oportunidade de ter dito para muitas pessoas que eu não tive oportunidade. De dizer para elas que eu amava. Que mesmo da minha forma bruta. Porque todo mundo que me conhece sabe que eu mudei muito. Mas que eu amava elas, que eu brigava porque eu queria cuidar delas. E isso a gente não precisa esperar. Sabe, hoje eu olho para as pessoas e digo para elas que amo com prazer. Eu tenho prazer de abraçar as pessoas. Eu tenho prazer de beijar as pessoas. De dizer o quanto elas são amadas. Porque às vezes a gente chega perto de pessoas e a gente pensa que eles têm tudo. Igual eu cheguei perto de uma moça um dia desse e abracei. E ela falou assim: ô Raquel, como eu precisava desse abraço. Sabe, parece que a minha vida está desandando de cabeça para baixo e eu não consigo entender por quê. E eu olho para você e você está rindo e você está brincando. Eu falei, às vezes é necessário da gente expressar essas coisas, o nosso amor pelas pessoas. Às vezes você dá um abraço em alguém e faz uma diferença tão grande. Às vezes você salva vidas quando você abraça, quando você diz que ama. Porque às vezes aquelas pessoas estão com tanta luta, com tanto sofrimento, e tendo que pôr uma máscara cada manhã para sair para o trabalho, e deixar aquilo preso dentro do coração, que acaba, quando chega em casa, está destruído. Então, gente, vamos celebrar a vida, dizer para as pessoas que ama, dizer para os familiares que ama, dizer para os filhos, eu não concordo com a vida que você está levando, mas eu te amo assim mesmo. Não vamos só julgar. Às vezes nós julgamos os nossos, porque eles vivem uma vida que nós não gostaríamos. Mas às vezes nós não paramos para dizer que a gente ama, para dar um abraço. E às vezes eles se perderam até por isso. Então, assim, eu estou aqui para dizer para vocês que eu sou um milagre. Que a minha barriga, quando não precisa de tomografia mais.
quando se passa a mão, se vê, se sente. E os últimos 90 dias foram 90 dias de muita luta. A Fernanda, né, mas o pastor Omar esteve na minha casa. E eu fui debilitando, e comecei a urinar sangue 40 dias direto. Com isso me deu muita anemia. Depois, quando descobrimos e eu fui perdendo a força de andar, eu estou aqui, mas eu preciso que a minha mãe me auxilie no banho, porque às vezes tem momentos que eu não aguento abaixar para poder ensaboar o pé. Eu visto roupa, minha mãe tem que me ajudar e eu tenho que ligar o ventilador, porque por ter pegado o pulmão eu tenho muita falta de ar. Eu tenho dormido com 4, 5 travesseiros, praticamente sentada. Entendeu? Eu tive um derrame pleural nesse período dos 90 dias, mas confiando no Senhor. O meu aniversário foi dia 14 de agosto. E uns 20 dias antes eu fiquei tão ruim, que eu falava: Senhor, será que eu não vou chegar nos 43, meu Deus? Tem misericórdia, eu quero viver mais um ano. Eu quero que o Senhor me acrescenta anos de vida. Mas eu olhava para mim e falava: só se for a misericórdia de Deus. Porque senão eu não teria chegado. E aí eu comecei a fazer o tratamento para o derrame. A medicação do derrame me fez dar um problema de trombose na perna. E eu não podia parar a medicação do derrame, porque senão ia tomar a perna toda. A circulação parou do joelho para baixo. Mas aquele medicamento me fazia perder muito sangue, né? E às vezes eu creio assim, que esses nódulos precisam sair por algum lugar. E chegou um tempo que eu falei com a minha família: não desespera não. Quando eu começo a perder sangue, é porque Jesus está operando. Esses nódulos, eles têm que sair por algum lugar. Então, é isso que está acontecendo. Porque cada vez que a minha mãe via, que meu tio via, que a minha família via, eles desesperavam. E eu falei: vamos crer que Deus está fazendo. Entendeu? E assim, eu tenho ido com isso para o PA, né? A cada 4 dias, a Penha é minha companheira fiel. E eu agradeço a Deus pela vida dela e pela vida daquelas pessoas que me recebem ali com muito carinho, né, Ideobrando? Mas tem dias que eles me furam 10 vezes para conseguir colocar uma injeção de Noripurum. Entendeu? Tem dia que a Pen fica desesperada. Tem dia que eles mesmos falam: Raquel, vamos esperar um pouquinho. Eu falo: vamos esperar, porque eu estou até suando já. E a gente para, espera uns 5 minutos e volta a furar de novo. Eles com maior carinho. E eu entendo que não é culpa deles, por causa da quimioterapia. As minhas veias secaram quase todas, né? E eu tenho passado por esse processo, sabe? Rindo, feliz, pedindo ao Senhor sustento todo dia, pedindo ao Senhor que não deixe que o meu semblante caia e confiando no milagre. Ainda que tudo pareça ao contrário. Se eu olhar, se eu falar, se eu mostrar meus exames, igual em março o doutor Loreno me deu alta e disse: olha, Raquel, tudo que eu podia fazer por você, eu fiz. Ele chegou a chorar, a Melissa estava comigo. Mas eu não tenho nada para fazer. Se você quiser tentar um particular, você pode. Mas ele vai te falar o que eu estou te falando. Aí eu falei com ele: eu já fui. E ele me falou isso, doutor.
não tem mais jeito. Que o que o senhor podia fazer era só o senhor. Se o senhor não fizesse, a medicina não podia fazer mais. E o médico particular que eu fui, ele faz um tratamento maravilhoso, que colhe o sangue, que manda para os Estados Unidos, que estuda o DNA e faz uma medicação própria para cada pessoa. E ele falou comigo assim: olha, minha filha, vai, usa o seu dinheiro, passeia, faz o que você tem vontade, come o que você tem vontade, porque eu não vou tomar seu dinheiro. Porque para você não tem mais jeito. E aí eu falei com o doutor Loreno que eu já tinha ido. Eu já estava ciente. Ele falou: olha, Raquel, eu fico muito triste porque você é muito feliz, muito alegre. Você nunca chega aqui nesse período todo, só nos dias que eu precisei ir lá, que eu estava muito machucada, que eu quase não estava conseguindo vestir roupa. Foi a primeira vez que ele falou: é a primeira vez que eu te vejo abatida. Eu falei: doutor, eu estou muito machucada. Meu corpo está me dando água para todo lado, de tanta ferida. E aquele homem me deu alta com muita tristeza. E falou assim: olha, agora você vai para casa, você vai fazer o tratamento com paliativo, que é só para dizer, né, uma passagem, como eles falam, que está te preparando para a passagem. Quantas vezes eles queriam que eu fizesse um documento para colocar na minha pasta, que se eu chegasse lá ruim, que eles me deixassem morrer, que eles não me reanimassem, que a eutanásia, para esse tipo de pacientes, elas estão liberadas. E eu bati o pé todas as vezes que eu não faria. Porque eu creio num Deus que pode mudar. Então, assim, chegou um dia que a médica começou a discutir comigo e falar que eu tinha que parar de pensar nos meus amigos e na minha família e pensar em mim. Eu falei: não, eu só não faço, não é porque eu estou pensando nas pessoas, é porque enquanto eu respirar, eu quero ser cuidada, no que depender de vocês. Porque enquanto Deus me permitir respirar, eu acredito que eu vou viver um milagre. Entendeu? Chegou um ponto que hoje ela não toca mais nesse assunto. Porque eu falei com ela: eu não quero. O dia que eu mudar o meu posicionamento, doutora, eu vou falar com a senhora. Mas eu creio num Deus que tudo pode. Então, eu não faço esse tipo de documento. E assim eu tenho caminhado. Ido à Vitória. Cada vez que eu vou e que eu falo que eu estou com derrame pleural, e que eu falo que eu estou com trombose, e que eu falo que eu estou com isso, e a médica ri e brinca e fala assim: tudo é normal. Tudo é normal para você. Mas o que a senhora vai passar para mim, doutora? Nada. Não tem nada para fazer para você. Não tenho nada, Raquel, que eu possa fazer por você. Isso aí é o que vai acontecendo. O doutor Loreno, quando ele despediu de mim, ele me deu o telefone, se colocou à disposição. E quando eu estava saindo na porta, eu brinquei com ele, me falei que eu queria que ele continuasse me vendo, pelo menos uma vez por mês. Porque, querendo ou não, claro que você confia no Senhor. Mas quando a medicina te abandona, sabe, é muito estranho. É muito estranha a medicina, que é tão evoluída, que faz um coração mecânico, que faz um rim mecânico, virar para você e falar: eu não posso fazer nada por você. E eu saí dali e brinquei, falei com ele que eu queria que ele me visse uma vez por mês. Aí ele me deu o telefone, se colocou à disposição e virou para mim e falou assim:
quando eu estava saindo na porta. Eu falei, fica com Deus então, tá? Ele falou assim, seus órgãos vão morrer. Hã? Doutor, eu não entendi o que o senhor falou. Ele falou assim, Raquel, seus órgãos agora vão começar a morrer. Vai começar pelos rins. Eu não posso te dar um dia, uma semana, um mês. Mas eu posso te dar pouco tempo. Porque, querendo ou não, a quimioterapia segurava muito ainda. Muitos sintomas que eu sinto hoje, quando eu fazia quimioterapia, eu não tinha. Aí eu falei assim, doutor, você está ficando doido? Não vai nada morrer aqui, não. Falei, doutor, eu vou ser curada. E eu vou procurar o senhor nesse hospital, tudo para o senhor me ver. Ele, Raquel, essa autoestima é que me anima. Falei, o senhor vai ver. O senhor vai contemplar a minha cura. O senhor não vai entender. Mas eu vou voltar. E vou mostrar para o senhor no que eu acredito. Sabe? E assim, com isso eu tenho deixado aquele povo perturbado. Porque eles acham que eu não vou voltar, que eu morri. E eu estou chegando lá, um dia difícil, outro dia alegre, outro dia rindo, outro dia brincando. E no fundo, eles têm meditado no que eu tenho dito. Eles podem até não dizer que crê. Eles podem até não se manifestar. Mas eles não têm entendido o que tem acontecido. Entendeu? Porque para a ciência, ao primeiro laudo, 6 meses, eu já estou sem tratamento nenhum desde março. E o Senhor tem me sustentado. Claro, passando algumas lutas, passando tribulações, passando momentos difíceis, sim. Mas viver com o Senhor é melhor do que todas as coisas. Confiar no Deus que tudo pode, ainda que a medicina diz que não. Quando aquele homem disse para mim que não, eu disse, hoje o Senhor entra. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E eu tenho vivido crendo isso. Que eu vou voltar lá para dizer que o Senhor é Rei dos Reis. E que quando nós vivemos na dependência dele, ele faz. Ele cuida. Nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. E viver totalmente na dependência do Senhor. E nesse período todo de luta, o momento mais difícil da minha vida foi quando eu precisei abandonar o meu serviço. Porque aquilo ali era a minha vida. Eu amava o que eu fazia. E desde o começo, eles pediam que eu fizesse tratamento com um psicólogo e tudo, e eu falei que eu não precisava. Teve um momento que eu fiquei internada em Vitória, muito ruim, que eu dei dengue nesse período. Eu cheguei lá com as plaquetas a 5.000, que depois que eles me reanimaram, que eu fui desmaiando e voltando, no outro dia o médico de manhã foi no meu quarto e falou assim, menina, você brinca com a sorte. Eu tenho uma moça ali na UTI, que ela chegou aqui com as plaquetas a 36.000. E ela já está em coma. Mas ali, naquele momento, ele falou, só que a partir de hoje, você vai deixar o seu serviço, senão nós não vamos fazer seu tratamento mais. Você está brincando com coisa muito séria. E aí foi o momento mais difícil. E desde a primeira consulta, eu tinha um laudo de aposentadoria definitiva. E eu lutei até março do ano passado. E foi assim, de todo esse sofrimento, de toda essa luta, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Porque é bom
fazer o que você gosta. E as pessoas que me conhecem sabem que eu tinha prazer em estar ali naquele lugar. Que eu tinha prazer em fazer o que eu fazia. Mas foi necessário. Porque às vezes o Senhor precisa de tirar a gente de certos lugares. Até para nos abençoar mais. Entendeu? E quando eu entendi isso, eu saí com menos dor no coração. Mas o que eu tenho para dizer é que mesmo nesse tempo de luta, eu sempre digo para as meninas, sempre quando eu falo com a Melissa, eu falo com ela que o tempo de cantar chegou. Independente da cura ou não. Entendeu? Porque é assim que nós precisamos viver. Crendo no impossível. Porque o possível, o que a gente vê, é fácil de crer. Agora você não vê. A medicina dizer para você, igual eu tentei até São Paulo, e dizer para você que não tem jeito. Às vezes você pensa que você está ficando doido em crer. Né? Mas é dessa forma que eu tenho vivido. Entendeu? Crendo no cuidado, crendo no milagre e querendo ser cada dia melhor. Querendo mostrar para minha família, para os meus amigos, o quanto é bom servir ao Senhor. Ainda que nas tribulações, ainda que nas dificuldades, ser sustentado pelo Senhor não tem preço. Não tem preço. E eu deixo aqui o meu agradecimento a Deus por Ele me fazer ser um milagre cada dia. Pastora Fernanda, mas o pastor Omar, os irmãos da igreja, a cidade de Mantenópolis, que tem um amor muito grande pela minha vida, a minha família, que eu não tenho o que dizer deles, né? E aos amigos, né, Michele? Que me acompanha na minha casa, que luta comigo cada dia, que se dispõe lá a me ajudar a tomar um banho, que se dispõe a dormir comigo, com a minha mãe, porque eu estou boa e daqui a um minuto eu não estou mais, entendeu? Então, assim, gente, viver é bom demais. Sabe? Passa, dá valor às mínimas coisas. Porque Deus é bom demais. Servir ao Senhor é bom demais. E é isso que eu deixo aqui para a igreja. Peço perdão porque eu comecei a passar da hora. Mas que o Senhor continue nos sustentando, nos abençoando, né? E eu estou aqui para o que precisar, né? Eu vejo pessoas que estão começando tratamento hoje e que ficam desestruturados, né? E eu estou aqui, se precisarem de mim, para dar uma palavra, para mostrar que quando nós confiamos no Senhor, tudo muda, né? Eu passei por momentos que amigos meus tiveram a mesma doença depois de mim, que vieram a falecer e que mexe muito com a gente. E aí você ainda olha para você e fala assim, gente, como Deus me ama, como Deus cuida de mim. Porque eu também poderia já ter ido, mas eu estou aqui, na cidade de Mantenópolis. Depois que eu fiquei doente, umas 5 pessoas já tiveram a mesma doença que eu e não tiveram a oportunidade de estar aqui. Então, assim, se nós estamos aqui é porque nós somos filhos amados do Senhor, porque o Senhor, Ele quer o melhor de nós, porque Ele tem coisas grandes para a nossa vida.
E por isso que Ele nos acrescenta dias de vida. Por isso que Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, meus irmãos, comece a olhar para as mínimas coisas. Comece a valorizar as mínimas coisas. E comece a ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque nós estamos aqui para isso. Porque nós somos um povo separado. E o Senhor tem isso para as nossas vidas. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos ver o bêbado ali e dizer que nós amamos ele. Mesmo daquele jeito. Que o Senhor não aceita o pecado. Mas que o Senhor ama ele. O Senhor só não concorda com o pecado dele. Mas ele não é menos especial para o Senhor do que eu. E é isso que nós precisamos ver. É desse povo que o Senhor precisa. O Senhor quer despertar, o Senhor quer trazer um avivamento. E nós somos canal de bênção. E é através de nós que esse avivamento vai vir. E é isso que nós precisamos, ser despertados pelo Senhor a cada dia. E eu agradeço aqui a oportunidade, que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Se precisarem de mim, para uma palavra amiga, no que depender, eu estou aqui. Mas sabendo que nós temos acesso àquele que tudo pode. Né? Aquele que é Rei dos Reis. E o que Ele determina não muda. Pode passar os céus e a terra, mas o plano que o Senhor tem para as nossas vidas, ninguém muda, o inimigo não muda. Ele pode até atrasar, mas mudar, Ele não muda. O que o Senhor determinou para as nossas vidas. E é dessa forma que nós temos que pensar e viver. Tá? Deus abençoe a vida de cada um. Perdão se eu não atingi as perspectivas, né, dos irmãos, mas é a primeira vez a gente fica tímido. Eu fiz uma lista de coisas, mas eu não consegui falar nada da lista. Mas eu tenho pedido ao Senhor, desde quando a Fernanda me falou, que eu queria ser canal de bênção. Independente do que eu ia falar, eu estava aqui para permitir que o Senhor me usasse como Ele queria, da forma que Ele quisesse fazer. Né? Eu fiz, mas o Senhor sabia que Ele estava em liberdade para fazer como Ele desejava. Porque a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Obrigado, amo vocês. Obrigado pelas orações. Que o Senhor abençoe cada um. Amém.